Olá, eu sou Jesué da Silva Andrade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Boas Novas. Nós vamos estar realizando uma série de estudos bíblicos. Nossos vídeos estarão sendo gravados. Não estou podendo fazer lives ultimamente, mas tenho pensado em fazer vídeos gravados. E antes de começarmos o nosso estudo, nós só queremos destacar aqui que, para ajudar-nos, se inscreva aí no nosso canal, clicando aí no inscrever, e ative também o sininho do nosso canal Boas Novas, para que você possa estar assim nos ajudando e o nosso conteúdo ser considerado relevante, e assim termos mais visualizações, e assim as pessoas também tendo acesso ao ensino sadio da Palavra de Deus, ao ensino sadio das Escrituras Sagradas, porque esse é o nosso único objetivo, usá-la para pregar o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, e também para trazer ensinos sadios da Palavra de Deus. Então se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis aí os nossos vídeos, e também ative aí o sininho para você estar recebendo notificações de novas postagens que estaremos fazendo aqui. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Estaremos lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23, e 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 4. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Versículo 23. Ele, porém, o Senhor Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, presta bem atenção aqui que o Deus aqui é minúsculo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus aqui no finalzinho aparece em maiúsculo. Mas no caso, será a base do que nós estaremos tratando aqui. Será a base do que nós estaremos tratando aqui. Mas esses dois textos da Palavra de Deus, o assunto que nós vamos estar tratando é a batalha pela mente humana. Então, a batalha pela mente humana. Parece algo diferente, esse assunto, esse tema, mas está havendo uma batalha. Está havendo uma batalha. Uma batalha está sendo travada. Só ajeitando a câmera um pouquinho. Uma batalha está sendo travada entre Deus e o inimigo de nossas almas,
pela mente humana. Descartes já disse certa vez: penso, logo existo. Ou seja, todas as nossas ações, tudo aquilo que viemos a falar e a fazer, tudo isso se origina na nossa mente. Se origina na nossa mente. Então, logo, se alguém conseguir dominar a mente humana, logo, o ser humano irá fazer a vontade dele. E no caso aqui, claro que estamos tratando entre Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, e o inimigo de nossas almas, que é, no caso, Satanás. E a batalha aqui, claro que o que está em jogo aqui não é questão de força. Não é questão de força porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que os seus dias estão contados. E a questão aqui não é força, não é poder, não é capacidade, não é músculo, mas poderíamos dizer que é, no caso, o amor do ser humano, aquilo que o ser humano quer, aquilo que o ser humano gosta, aquilo que o ser humano deseja, almeja. E porque talvez você pergunta por que lemos esses dois textos que aparentemente eles não têm eles não têm muito sentido. Simples. Na realidade, eles são textos que estão, ao se tratar desse assunto, eles estão interligados. Por quê? Porque ali nós vemos o inimigo atuando na mente de Pedro, inspirando pensamentos na mente do apóstolo Pedro. Pensamentos esses que iriam servir para tentar ao Senhor Jesus Cristo. Já em 2 Coríntios, vemos ele influenciando a mente dos incrédulos, daqueles que não creem no Evangelho. E nesse caso ali, você observa claramente que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, em Mateus capítulo 16, ele está influenciando um discípulo do Senhor Jesus Cristo, alguém que seguia o Senhor Jesus Cristo, alguém que cria que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Em 2 Coríntios, vemos ele agindo na mente dos incrédulos, cegando o entendimento dos incrédulos. E algo interessante que, se você observar, que quando ele faz isso com o apóstolo Pedro, alguns minutos antes o apóstolo Pedro havia confessado que aquele senhor que estava diante dos seus olhos, aquele simples carpinteiro, que as pessoas falavam muitas coisas a respeito dele, ele, que é o Senhor Jesus Cristo, isso vai estar nos versículos... Deixa eu só colocar aqui para você acompanhar nosso pensamento. Isso vai estar nos versículos 16, salvo engano. Isso. E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Observe muito bem isso aqui. O Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente que foi Deus que havia revelado aquela verdade ao apóstolo Pedro. Então, não foi a carne, ou seja, não foi através dos seus inúmeros estudos acadêmicos, há anos seguindo uma religião e estudando essa religião a fundo, como o Velho Testamento, o Talmud e as tradições judaicas, que ele chegou nessa compreensão. Aliás, não teria, do ponto de vista
da carne, da natureza pecaminosa humana. Por mais que o ser humano estude, por mais que o ser humano se esforce, por mais que o ser humano se domine, né, por mais que ele lute para refrear suas paixões carnais, suas paixões naturais, e por mais que ele se eduque, por si, por sua própria capacidade, é impossível ele reconhecer e ele pode até entender isso intelectualmente. E a gente conhece pessoas que entendem essa verdade intelectualmente, mas se apoderar dessa verdade, tomar posse dessa verdade, passar a viver de acordo com essa verdade, de que o Senhor Jesus, aquele humilde carpinteiro que nasceu na cidade de Belém, foi criado na cidade, ou pelo menos a maior parte da sua vida, né? Porque ele teve um tempo no Egito, na época do rei Herodes, quando o rei Herodes perseguiu as crianças de 2 anos para baixo. Isso é uma outra coisa, um outro assunto. Mas ao entender que aquele que estava diante dos seus olhos, aquele humilde carpinteiro, era o Filho de Deus, era o Cristo, né, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao entender isso e se apropriar dessa verdade, né, não simplesmente entender intelectualmente, mas essa verdade fazer parte da vida e ser a força motriz da vida do apóstolo Pedro. Isso só foi possível mediante a ação de Deus que pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de alguma maneira havia iluminado o apóstolo Pedro para entender e se apropriar dessa verdade. Então, por isso que o texto está dizendo isso. Bem-aventurado, feliz, e realmente a pessoa que entende esse fato em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus, ele é realmente feliz e muito feliz. De fato, muito feliz. Porque é a verdade que vai definir a eternidade dessa pessoa, onde essa pessoa estará na eternidade. E antes de prosseguirmos o nosso assunto, o nosso estudo, permita-me fazer essa pergunta para você, meu amado irmão e meu amado amigo que está assistindo esse vídeo e que estará assistindo esse vídeo. Você conhece de fato o Senhor Jesus Cristo como o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aquele que tem o direito de governar a sua vida como Senhor. Não só como seu Salvador, mas como o Senhor. Como isso te motiva? Como isso leva você a tomar as decisões da sua vida, desde as decisões mais importantes, mais cruciais, quanto às decisões simples do dia a dia? É importante você pensar isso. E se você ainda, meu amado amigo, ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, você pode conhecer porque o apóstolo Pedro era um pescador. Mal sabia ler e escrever. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, abriu a mente e o coração dele para entender essa verdade esta que naquele tempo ficou oculta, né, da maioria das pessoas mais instruídas daquela época. Pensa nisso. Mas ali você vê que Deus havia trabalhado na mente e no coração do apóstolo Pedro para ele chegar a esse raciocínio, para ele chegar a essa compreensão, para ele crer nessa verdade em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar a seus discípulos este que o próprio apóstolo Pedro fazia parte. Voltando ao texto. Ele começa a ensinar. Né? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, que era necessário, ele ir a Jerusalém.
ele ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, com toda certeza, às vezes criticamos, às vezes tacamos pedra no apóstolo Pedro, mas Pedro está com a melhor das intenções. E Pedro tomando a parte, né? Vai lá, chama ele em particular. Claro, ele não ia chamar a atenção do seu mestre, do seu Senhor, na frente de todo mundo. Às vezes a gente pode até aprender algo com o apóstolo aqui, né? Quando tivermos que conversar com alguém a respeito de algum determinado assunto, de algum erro que essa pessoa comete, chamá-la à parte, conversar com ela à parte, em particular. Né? Alguém já disse, né? Elogie em público, corrige em particular. E a gente percebe-se pelo menos essa atitude nobre do apóstolo aqui em chamar o Senhor particular, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De nenhum modo te acontecerá isso. Claro que o apóstolo aqui ele está querendo dizer claramente: Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer de maneira nenhuma com o Senhor. Tenha compaixão de ti mesmo. O Senhor sofrer, o Senhor morrer. Não, nós não vamos deixar eles te matarem. Tenha compaixão de ti mesmo. Não fique tendo esses pensamentos pessimistas em relação a si mesmo. Né? Hoje isso é comum, principalmente pelos coachings, né? Que ficam ensinando aí a autoajuda, enaltecendo o ego das pessoas, dizendo: você é especial, você é isso, você é aquilo, você tem que olhar para dentro de si mesmo, e etc. E na realidade, a própria palavra de Deus diz que é do nosso interior, né, que procede todos os males. Então, humanamente falando, devido à natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, mesmo as coisas boas que nós achamos que temos, está contaminada com o pecado e irá simplesmente produzir mais pecado. A não ser que Deus intervenha na história humana, na história do ser humano, a não ser que Deus faça o milagre do novo nascimento no coração do pecador. É impossível esse pecador produzir qualquer coisa boa, mesmo as coisas boas que, do ponto de vista humano, né, ele acha que produz. Essas coisas boas estão contaminadas com pecado e produzem mais pecado. E é claro que Pedro aqui está sendo levado por esses sentimentos. Mas ele está esquecendo de que era necessário. O Senhor Jesus está dizendo, Filho de Deus, que ele acabara de confessar, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, é necessário, precisa. Para a redenção humana era necessário o Filho de Deus ir até aquela cruz. E por mais bem intencionado que seja os pensamentos que estavam na mente do apóstolo Pedro, e que ele vai dizer esses pensamentos ao Senhor, está falando para ele ter compaixão de si mesmo, por mais que isso venha a acontecer, Pedro está sendo influenciado por outro alguém, por uma outra pessoa. Deus, o Pai Celestial, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente, tinha revelado ao apóstolo Pedro a grande verdade em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus. Eis aqui o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue, não foi a sua própria capacidade humana, não foi a sua hereditariedade. Você não nasceu nas famílias mais nobres, mais ricas, mais cultas, mais doutas. Não. Foi meu Pai que está nos céus.
Quem te revelou? Quem te revelou isso? Agora, o apóstolo Pedro está tendo pensamentos que visam desviar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, de cumprir a vontade do Pai, porque convinha, era necessário, era preciso o Cristo, o Filho de Deus, ir até aquela cruz, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas o apóstolo Pedro está agora em seus pensamentos e expressando esses seus pensamentos ao Senhor, querendo desviar o Senhor da cruz. Parou para pensar nisso. Mas alguém estava por trás daqueles pensamentos. E o Senhor Jesus Cristo logo denuncia. Logo vai denunciar. É o que nós lemos no versículo 23. Ele, o Senhor Jesus Cristo, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não é que o Senhor Jesus está falando que Pedro era o próprio Satanás. Não, não é isso. Mas é que aqueles pensamentos que o apóstolo Pedro estava tendo em relação do Senhor Jesus vinha do inimigo de nossas almas. Isso aqui é chamado de inspiração. Não é também que o apóstolo Pedro estava tendo uma possessão naquele momento, ele estava tendo uma possessão. Não, de forma alguma. Mas era uma inspiração. O inimigo estava inspirando o apóstolo a ter pensamentos que tentariam desviar o Senhor Jesus de realizar a vontade do Pai, de ir até a cruz, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. É por isso que Cristo disse essas palavras: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. É por isso que nós, que um dia já cremos no Senhor Jesus Cristo, precisamos urgentemente, independente da quantidade de tempo que nós temos de conversão. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não importa se você já leu a Bíblia de capa a capa várias vezes. Não importa. Não importa se você frequenta todas as reuniões da igreja, ou se você faça inúmeras coisas em relação a Deus e a sua obra. Eu e você ainda somos pecadores e ainda temos em nós uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa pode sim ser influenciada pelo inimigo de nossas almas. Dominar-nos, possuir-nos, ele não pode. Porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 é bem claro, o Espírito Santo habita em nós. Mas se nós não darmos lugar ao Espírito Santo e nos enchermos dele, e se não orarmos, e se não vigiarmos, e se não tivermos o desejo de entender a vontade de Deus para as nossas vidas e colocá-la em prática, seremos facilmente levados, os nossos pensamentos serão facilmente levados a ser influenciados pelo inimigo de nossas almas. E assim, no lugar de sermos úteis ao Senhor e à sua obra, seremos pedras de tropeço ao Senhor. No lugar de sermos pessoas que atraem os outros ao Senhor Jesus Cristo, seremos pessoas que afastarão as outras pessoas de virem ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso que aconteceu com o apóstolo Pedro aqui, serve de alerta para mim e para você, para não deixar com que o inimigo de nossas almas influencie nossas mentes, para que falemos ou façamos coisas que irão aborrecer ao nosso Senhor e ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Permita-me fazer essa pergunta, meu amado irmão, minha amada irmã. Será que você tem deixado o inimigo influenciar os seus pensamentos, suas decisões e suas palavras? E nos nossos dias é muito fácil ele fazer isso, por meio
de vários instrumentos, né? A internet, a televisão, o celular, as músicas seculares. Quantos servos de Deus e servas de Deus têm deixado o inimigo influenciar suas mentes, suas ações, suas palavras, através desse acesso à informação que nós temos. A internet é uma fonte de informações, mas 90% dessas informações são informações que irá prejudicar a vida espiritual do cristão. E a grande questão é o que nós fazemos com essa informação. Absorvemos ela ou rejeitamos ela? Nós vamos ter acesso a essa informação querendo e não querendo, ou não querendo. Nós necessitamos da internet, nós necessitamos do celular, nós necessitamos do computador para a nossa vida diária. Não estou falando que é para você deixar de ter computador, não estou falando que é para você deixar de ter... Não estou falando que é para você deixar de usar o celular, que é para você deixar de usar a internet, o computador, deixar de assistir televisão, não. Mas é filtrar as informações que você recebe. E eu e você, como cristãos, devemos prestar atenção nisso. Devemos orar mais, devemos estudar mais a palavra de Deus, devemos procurar mais conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo foi claro em dizer aqui: não pensas, não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Não compreende as coisas que são de Deus. Agora, como nós vamos compreender as coisas que são de Deus se nós não estudamos a palavra de Deus? Como nós vamos compreender as coisas que são de Deus se nós não oramos, se nós não pedimos a Deus para abrir nossa mente, para abrir nosso coração, para compreender a sua palavra? Como nós vamos compreender as coisas que são de Deus se muitas das vezes nossa maior preocupação, as coisas que realmente estão governando as nossas mentes e os nossos corações, são essas coisas aqui, as coisas que são dos homens, as coisas que são dessa terra? Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Agora, temos visto essa batalha que há na mente do cristão, na mente daquele que um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus. Mas também existe também uma batalha que é travada na mente do incrédulo, daquele que ainda não arrependeu de seus pecados, daquele que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, perdão, capítulo 4, versículo 3 e 4. Falei errado aqui. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. A expressão aqui, nosso evangelho, né, a ideia aqui não é de autoria. Não, o evangelho não fomos nós que criamos o evangelho. Então, a ideia é de posse. Ou seja, é o nosso evangelho por quê? Porque foi o evangelho que nos salvou. Nós fomos beneficiados por ele. Quando Deus, em sua infinita graça e misericórdia, através do seu Santo Espírito, abriu nossa mente, o nosso coração, para entendermos o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, que apesar da nossa multidão de pecados esses que nos separavam de Deus,
que nos condenavam a uma eternidade de perdição. Mas ao arrepender-nos, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos pelo Evangelho, por esse Evangelho. Só que esse Evangelho ele está encoberto para muitas pessoas. Agora, por que ele está encoberto? Por que ele está escondido? Né? Versículo 4 vai nos dizer: nos quais, ou seja, aqueles que ainda não creram no Evangelho, e eu posso deixar isso bem claro aqui, existem muitas pessoas no meio da cristandade professa que pertencem a esse grupo. Porque é muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem pertencer a uma religião que diz servir a Deus. Que quando você vai conversar a respeito da salvação da alma delas, elas não sabem o que é a salvação. Elas não sabem o que é o novo nascimento. Elas não sabem o que é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Elas não sabem. Mas por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, elas são incrédulas em relação ao evangelho bíblico, ao evangelho puro, ao evangelho neotestamentário, que apresenta Cristo como o único meio de salvação para o pecador perdido. Mas elas estão incrédulas porque o Deus desse século cegou o entendimento, cegou a capacidade delas de compreender a palavra de Deus. E por que ele faz isso? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, o Deus minúsculo, né? O Deus desse tempo presente, isso aqui é uma referência clara a Satanás, né? Por que Deus, né? Minúsculo, embora minúsculo? Porque ele quer o lugar de Deus, ele usurpa o lugar de Deus. Muitas pessoas acham que estão servindo a Deus, né? Acham que estão fazendo a vontade de Deus, acham que estão agradando a Deus, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, o Deus único. Mas na realidade elas estão agradando o inimigo de nossas almas, porque ele as cegou de maneira tal que elas não conseguem compreender a verdade do Evangelho. Que somente por meio da obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, elas podem ser salvas. Elas não conseguem entender isso, porque o entendimento delas foi cegado. E elas gastam muitas das vezes rios de dinheiro, esforço, saúde, na busca de tentar, através das obras religiosas, através das cerimônias religiosas, através de sacrifícios que elas fazem, talvez, se possível, merecer a salvação delas. Mas é impossível, porque se houvesse como um único ser humano merecer a sua salvação, Deus não enviaria o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para realizar a obra da redenção, a obra da salvação na cruz do Calvário, no lugar dos pecadores. Se foi necessário o Filho de Deus vir até a cruz, morrer no meu lugar e no seu lugar, isso é prova de que claramente nenhum ser humano, absolutamente nenhum, nem eu e nem você, é capaz de salvar a si mesmo, muito menos aos outros. Somente Deus, através da sua graça e misericórdia manifestada na pessoa, daí a expressão, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho, ele abre a mente e o coração do ser humano para o Evangelho, ele abre a mente do ser humano para compreender a graça e a misericórdia de Deus, que, embora sendo santo e justo, perdoa o pecador, porque ele ama o pecador.
um Deus justo e santo, também é amor. E ele amou-nos a tal ponto de dar o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. João 3,16 é o clássico, né? É chamado de o coração da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se alguém ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, não conhece ainda o amor de Deus, não conhece ainda a perfeita imagem de Deus, né? Quem Deus é amor, e esse amor foi revelado na pessoa e obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se a pessoa não conhece ainda, é porque o Deus desse século, o inimigo de nossas almas, cegou o seu entendimento. Está vendo? A batalha pela mente humana. Se a pessoa não consegue entender o evangelho da graça de Deus, ele não conhecerá a Deus de fato, verdadeiramente, por meio da pessoa e obra de Cristo. Então existe essa batalha. E você, sendo um cristão que já creu no Senhor Jesus Cristo, você está no meio dessa batalha. Você, sendo um não cristão, ou alguém que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, de fato, como seu Senhor e Salvador pessoal, você está no meio dessa batalha. E daí, o porquê de estudarmos esse assunto? Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E para nós conhecermos o nosso inimigo, a melhor forma de conhecermos é através da palavra de Deus. Então nós vamos estar dividindo o nosso assunto. As divisões do nosso estudo, nós vamos estar fazendo isso nos próximos estudos, fazendo essas divisões, estudando cada uma delas. A origem e a queda do inimigo. Os nomes usados na palavra de Deus que descreve o seu caráter e as suas características. As esferas de atuação do inimigo, onde ele atua. E é interessante isso aqui, porque em cada uma dessas áreas que ele usa, leva o ser humano a confundir o ser humano, a deixar o ser humano confuso, de maneira que neutraliza aqueles que servem a Deus para atuar na sua obra, ou impede aqueles que ainda não foram salvos a serem alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. E os meios providenciados por Deus para adquirirmos a vitória sobre o nosso inimigo. Mas por hoje, nós vamos ficando por aqui, né, encerrando assim o nosso vídeo. Esperamos que você entenda. Se você é um salvo por Cristo, se você é um crente no Senhor Jesus, é necessário você orar, é necessário você vigiar, é necessário você estudar a palavra de Deus, é necessário você obedecer a palavra de Deus, para assim conhecer as coisas de Deus, ou seja, a vontade de Deus para a sua vida. E não pensar nas coisas que são dos homens, nas coisas que são do mundo. Quanto mais essas coisas do mundo, essas coisas dos homens ocupar a nossa mente, mais fácil será para o inimigo de nossas almas influenciar nossa mente, nossas palavras, nossas ações. E você que ainda não é salvo, eu não sei quanto tempo você tem, qual é a sua idade, não sei. Mas eu sei que se você não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você está correndo um grande perigo. Um grande perigo. E o nosso desejo é que você entenda que Deus te ama. Deus deseja te salvar. Deus deseja perdoar os seus pecados. E o meio que ele faz isso é através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo
tomou a forma humana e, como homem, pagou o alto preço da sua redenção na cruz do Calvário para te libertar da condenação eterna, para fazer você conhecer de fato a Deus, Deus maiúsculo, né, onipotente, onisciente, onipresente, que te ama, apesar de em sua justiça e santidade, porque Deus ele é santo, separado do pecado completamente, perfeito, e é justo, ele precisa julgar e punir o pecado, mas ele ama o pecador e providenciou um meio para a salvação desse pecador, por meio da obra redentora do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário para purificar o nosso pecado. E todo aquele que arrepende de seu pecado, todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, tem o perdão dos seus pecados e recebe a vida eterna. E terá o privilégio de estar eternamente com Deus na glória celestial. Você já fez isso? Se ainda não, o inimigo tem cegado o seu entendimento. Se você ainda não é um salvo pelo Senhor Jesus, eu não estou perguntando aqui de religião A, B, C ou D. Eu não estou falando aqui de arminianismo, calvinismo, pentecostalismo, liberalismo, tradicionalismo. Não, eu estou falando de Cristo. De Cristo. Se você ainda não é um salvo por Cristo, o inimigo de nossas almas tem cegado o seu entendimento. E é por isso que você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está escondendo o Evangelho de você, escondendo a verdade da salvação de você, por meio de muitas coisas. Nós não vamos falar aqui cada uma dessas coisas que ele poderia estar usando para cegar o seu entendimento. Também esse não é o nosso assunto. O nosso assunto, e vamos tratar, como impedir que o inimigo atue nas nossas mentes, desviando-nos assim do propósito de Deus para as nossas vidas. Dos cristãos, dos crentes, a atuação deles será para neutralizá-los, de alguma maneira impedi-los de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Ao incrédulo, impedir que os incrédulos conheçam o plano de salvação de Deus por meio do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra fale, continue falando constantemente aos nossos corações, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.